Tanner Hughes foi até a varanda da casa que pertencera a seus avós e trancou a porta. Em uma das mãos, segurava uma bolsa de viagem feita de lona. Na outra, um porta-terno protegendo a roupa que havia usado no funeral da avó, 5 semanas antes. Ele ergueu o olhar, observando uma única nuvem branca reluzindo ao sol da manhã. Seria mais um dia perfeito na Flórida, daqueles típicos de cartão postal, e ele pensou novamente que seus avós tinham escolhido um bom lugar para morar no final da vida. Pensacola sempre fora uma cidade militar, e muitos veteranos se mudavam para a região após se aposentarem. Ele suspeitava que seus avós, especialmente seu avô, ex-mecânico do exército, tinham se sentido em casa, ali, logo de cara. Deixou a chave embaixo de um vaso para o corretor imobiliário que pretendia passar na casa mais tarde. Os móveis já haviam sido retirados, o serviço de pintura agendado e o corretor dera a entender que a casa seria vendida depressa. Tanner dedicara grande parte do último mês a separar os pertences de seus avós, refletindo sobre os meses que vivera com a avó havia tão pouco tempo. Ele olhou para trás uma última vez, lembrando-se com saudade dela e do avô. Seus avós foram os únicos pais que ele tivera, já que sua mãe, solteira na época, morrera minutos depois de dar à luz. Era estranho saber que eles não estavam mais por perto, e a palavra órfão lhe pareceu bastante apropriada. Afinal, a mãe existira para ele apenas em fotografias, e até recentemente ele não sabia nada sobre o pai biológico. Do jeito reservado deles, os avós tinham insinuado desconhecer a identidade de seu pai, e Tanner, havia muito tempo, se convencera de que isso não era tão relevante. Claro, às vezes desejava ter conhecido os pais, mas havia sido criado em um lar amoroso, e isso era tudo o que importava. Deixando os pensamentos de lado, seguiu em direção ao carro, pensando que parecia veloz, mesmo estacionado. Uma reprodução de um Shelby 1968 GT500KR feito pela Revolution Cars. O veículo tinha aquele tom de vermelho maçã do amor, com listras brancas. Embora fosse novo em folha, parecia idêntico aos que tinham saído de linha mais de meio século antes. Era o item mais extravagante que Tanner já havia comprado para si mesmo, e, no dia em que o carro chegou, desejou que o avô estivesse vivo para vê-lo. Ambos adoravam os carros americanos esportivos e potentes daquela época, e, embora aquele exemplar não fosse original, fora idealizado para ser dirigido, não guardado em uma garagem de colecionador, o que fazia bem mais o seu estilo. Se bem que, no verão, o automóvel inevitavelmente acabaria em uma garagem de qualquer maneira. Tanner colocou as bolsas no porta-malas ao lado de uma caixa com alguns objetos de valor sentimental da casa. Sua mochila já estava no banco do passageiro. Ao dar a partida, o motor produziu um rugido gutural, e ele seguiu pela cidade rumo à estrada interestadual, passando por lojas de grandes redes e restaurantes de fast food, pensando que, a não ser pela praia, Pensacola não parecia tão diferente dos lugares em outros estados que ele havia visitado recentemente. Ainda estava se acostumando com a mesmice em grande parte dos Estados Unidos e se perguntava se algum dia deixaria de se sentir um estrangeiro no próprio país. Enquanto dirigia, sua mente vagou pelos pontos altos da vida. A juventude em uma dezena de bases militares diferentes na Alemanha e na Itália, o treinamento básico em Fort Benning, no estado americano da Geórgia, quase uma década e meia no exército. As inúmeras missões no Oriente Médio e, depois que ele deixou o serviço, seu trabalho na área de segurança com USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Tudo isso no exterior. E o que acontecera desde então? Quase sempre estava em movimento porque era a única coisa que sabia fazer. Passara a maior parte dos últimos 2 anos na estrada, viajando de um lado a outro do país. O celular foi ficando cheio de fotos de parques nacionais e monumentos à medida que visitava os amigos. E o mais importante, quando visitava as famílias de outros amigos que conhecera no exército e que haviam falecido.
Ao todo, ele conseguia listar 23 amigos que morreram ou que se mataram após deixarem o serviço militar. Conversar com as viúvas ou os pais parecia a coisa certa a se fazer, como se ele estivesse se aproximando da resposta de que precisava, mesmo que, no fundo, ainda não tivesse certeza de qual era a pergunta. Embora ainda houvesse mais algumas famílias que pretendia visitar em sua lista, a viagem fora interrompida em outubro do ano anterior, quando soube que a avó tinha pouco tempo de vida. De alguma forma, apesar das ligações e mensagens que trocavam com regularidade, ela havia deixado de mencionar que fora diagnosticada com uma condição pulmonar terminal alguns meses antes. Ele correu para Pensacola, onde a encontrou prostrada na cama, auxiliada por uma cuidadora. Seu primeiro pensamento foi que ela parecia menor do que ele se lembrava, e sua respiração era difícil, mesmo com o tanque de oxigênio, tornando a fala lenta e abreviada. A visível gravidade de sua condição lhe causou um aperto no estômago, e nos meses seguintes ele raramente saiu do seu lado. Assumiu grande parte de sua alimentação e asseio, e muitas vezes dormia em uma cama de armar no quarto dela. Preparava milkshakes calóricos e amassava a comida dela até que ficasse mole o suficiente para ser engolida por um bebê. Escovava carinhosamente seus cabelos ralos e aplicava protetor nos lábios rachados. À tarde, quando a avó não estava dormindo, costumava ler para ela algumas poesias de uma coletânea de Emily Dickinson, enquanto a idosa se concentrava na vista do lado de fora de sua janela. Como a fala da avó foi ficando mais difícil com o passar das semanas, ele falava pelos dois. Contou sobre o Grand Canyon, Graceland, um hotel de gelo no norte de Wisconsin e uma dezena de outros lugares, esperando que ela compartilhasse de seu entusiasmo, mas, em vez disso, a preocupação em sua expressão falava mais alto. Estou preocupada em deixá-lo sozinho, ela parecia querer dizer. Sua vida é muito instável. Quando ele tentou explicar mais uma vez que as viagens recentes tinham sido uma forma de homenagear os amigos que havia perdido, ela balançou a cabeça. Você precisa de um lar, disse com a voz áspera, antes de sucumbir a um espasmo prolongado de tosse. Quando se recuperou, ela pediu que ele entregasse o bloco de anotações e a caneta que estavam na mesinha de cabeceira. Encontre o seu lugar e faça dele o seu lar, ela rabiscou. Sabendo que ela ficaria decepcionada por ele não se sentir nem perto de ter uma residência fixa, Tanner não revelou que Vince Thomas, um velho amigo da USAID, havia entrado em contato com ele em janeiro. Vince estava partindo para uma nova missão na África. Eles tinham trabalhado juntos em Camarões, e Vince dissera a Tanner que precisava de um chefe adjunto de segurança que estivesse familiarizado com o país e suas políticas. Tanner se lembrava de aceitar a oferta, pensando, na época, que parecia um próximo passo tão bom quanto qualquer outro. Agora, de volta à rodovia interestadual pela primeira vez em meses, a paisagem plana do norte da Flórida passava por ele em um lento borrão. Depois de uma rápida visita a seu melhor amigo, Glenn Edwards, e sua família, Tanner planejava viajar para Asheboro, na Carolina do Norte, imaginando o que encontraria por lá, se é que encontraria alguma coisa. Asheboro. Sua avó havia escrito o nome daquela pequena cidade no papel pouco antes de entrar em coma.